Eu tenho vindo a essa tribuna recorrentemente e reclamando, inclusive na mesma linha do vereador Antônio Luiz Neto, de que é injustificável, é inconcebível que a Prefeitura da cidade do Recife, que tem um corpo técnico de notável saber, corpo inclusive de procuradores de notáveis saber, encaminhe um projeto de lei sem uma exposição de motivos, vereador Antônio Luiz Neto. Por essa exposição de motivos, nós estaríamos aqui habilitados a votar nesse projeto de lei? Não. Os pareceres que foram dados, tanto da Comissão de Legislação como da Comissão de Finanças, eu não sei como é que tiveram condições de ser dados, na medida em que não há o lastro para que haja o mínimo de informações básicas para que a gente tome aqui uma posição. Esse projeto, que no primeiro momento é difícil ser contra, você ajudar pessoas que tenham casas, que sejam casas que não sejam capazes de propiciar a dignidade da pessoa humana, porque o direito à moradia, inclusive, é um direito consagrado pela nossa Constituição. Casas que precisam de consertos ou, na verdade, casas que não deveriam estar onde estão. A Prefeitura da cidade do Recife, ela envia para cá um projeto de lei, portanto, em que ela nos pede autorização para doar, para dar R$5.000 a seu próprio critério, dentro de uma cidade que, quem é que não se habilitaria? Quantas casas se habilitarão a receber o benefício? O projeto não indica, a exposição de motivos não indica. Este projeto de lei, vereador Jairo Brito, ele não preenche os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF, no seu artigo 16, estabelece o seguinte: a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Não há, vereador Antônio Luiz Neto, a expectativa, a estimativa do impacto. Quanto a Prefeitura pretende investir neste programa? Nós não sabemos. Quantas casas serão atendidas? Nós não sabemos. Nós estamos aqui aprovando uma lei cheque em branco para que o prefeito entregue R$5.000 a quem a Prefeitura escolher. É algo completamente descabido. Neste momento de crise profunda em que nós estamos vivendo, inclusive com problemas de saúde pública, onde todo o recurso deveria ser prioritariamente agora utilizado na nossa defesa, na defesa civil, na defesa da saúde dessa cidade. Nós estamos aqui, qual o valor do montante que a Prefeitura quer destinar? Não tem. Nós não sabemos. Quem escolherão os imóveis? A Secretaria. Quais são os critérios? Aí os critérios de renda. Quantas pessoas não estão habilitadas neste município tão carente? Se não há recursos para todo mundo, eu presumo que haverá uma seleção. E qual será o critério dessa seleção, se ela é absolutamente abrangente? Serão critérios políticos? Se forem critérios políticos, nós temos um problema sério. Inclusive porque nós estamos agora iniciando um ano eleitoral. Não é prudente, não é correto.
este projeto de lei, ele é simplesmente um absurdo. A prefeitura, ela não traz, o prefeito Geraldo Júlio não encaminha para essa casa o mínimo de informações para que qualquer dos seus, inclusive membros da base, possa defender este projeto com a devida correção, porque simplesmente é um cheque em branco. Por que não houve um mapeamento das casas anteriormente? Das casas que serão contempladas? Qual a posição do CREA acerca disso? Porque, inclusive, se você coloca uma construção que é irregular, você coloca dinheiro nela, na irregularidade, eu estou presumindo aqui que é sem fiscalização, você está chancelando uma casa irregular, que a prefeitura deveria ter a obrigação de não permitir a sua construção, inclusive porque ela pode ser um fator de risco, não apenas para a família, mas para o seu entorno. É algo completamente inadmissível. Eu escuto com atenção o vereador Jairo Brito. Vereador André Regis, eu venho sempre aqui fazendo um debate com Vossa Excelência a respeito quando o assunto é o governo federal e eu sempre trago os dados e comparando os dois governos, antes o governo do PT, hoje com o governo do PSDB. Eu vou fazer a mesma coisa hoje com o governo do PSB, nessa matéria que Vossa Excelência está trazendo com grande propriedade. Nessa época, o governo do PT, especificamente do governo de João da Costa, os 3 anos, que equivale aos 3 anos do governo de Geraldo Júlio, estavam se entregando o 24º habitacional na cidade do Recife. 24º. Esses habitacionais estavam perfazendo um total de 3.000 apartamentos. 3 anos de um governo com 3 anos do outro. Isso dá 1.000 apartamentos por ano. No governo do PSDB, de Geraldo Júlio... PSB. PSB. Hoje, se eu não me engano, foi entregue um apartamento com 27 unidades. Então, Vossa Excelência vê a comparação de políticas públicas na área de habitação como o que o governo do PT fez nessa cidade do Recife na área de habitação. E esse projeto, Vossa Excelência colocou muito bem. É um projeto, talvez, para ter algum argumento futuramente no debate, para dizer alguma variável que fez na habitação. Haja vista que essa prioridade de habitação no governo do PSB, ela foi deixada de lado. E pior, vários habitacionais estão parados, já foi motivo aqui de grandes audiências públicas e não está tendo continuidade dos habitacionais. Então, Vossa Excelência colocou muito bem. Como é que vai fazer uma justificativa em cima disso? Eu vou melhorar que casas? Quais são os critérios que Vossa Excelência também colocou? Então, realmente, fica muito difícil, apesar de ser um projeto que pode trazer algumas melhorias para algumas pessoas que moram de uma forma carente nas suas residências, mas a gente não tem a questão do critério de quem vai ser beneficiado com essas residências para as melhorias. Talvez o investimento que deveria estar no projeto, a repercussão financeira, seja importante e é importante para a gente saber quanto desses valores vão ser investidos. Agora, os critérios para a distribuição dessas melhorias, de quem vai ter o acesso, é que era importante que tivesse aí para que nós pudéssemos votar esse projeto de uma maneira com mais conhecimento. Mas parabéns aí pelas variáveis que Vossa Excelência trouxe dentro do projeto, mostrando
que o projeto realmente é um projeto que não está com alguma justificativa plausível para que nós possamos votá-lo. Muito obrigado pela parte. Vereador Jairo Brito, eu incorporo sua parte. Acredito que eu, inclusive, um ano de gestão, nós fizemos, inclusive, a época que o vereador Raul Jugman estava na oposição conosco, com Priscila Krause, com o Anderson Florencio, nós fiscalizamos e fomos ver as obras paradas dos habitacionais, como o do Pilar, como outros habitacionais nos Coelhos, para que a prefeitura desse a devida celeridade. O fato é que são duas coisas distintas. Política habitacional, as famílias de baixa renda que se habilitam, porque este programa, ele visa a promover a dignidade da pessoa humana, daqueles que têm perfil socioeconômico para habitação de interesse social. Então, ao invés de fazer habitação de interesse social, vai se dar o dinheiro. É uma alternativa equivocada. O certo é fazer a casa. O certo é fazer a moradia. Você não faz a moradia. Você prometeu em campanha, inclusive, fazer a moradia. Não fez a moradia, agora dá o cheque de R$5.000, que você vai escolher entre A, B ou C, porque não será possível dar o cheque a todo mundo. Como é que se dará esse processo de escolha? E, repito, no ano eleitoral. Isso, inclusive, poderá suscitar ações junto à Justiça Eleitoral, posteriormente, por aqueles candidatos que disputarão a eleição municipal, inclusive do meu próprio partido, e que poderão se julgar prejudicados dentro de uma disputa eleitoral ante a esse tipo de programa, que é um programa assistencialista de entrega de dinheiro. Inclusive, vereador Jairo Brito, se quem recebeu o dinheiro desviar o dinheiro para outra finalidade, inclusive porque nós estamos aqui diante de pessoas muito pobres, renda familiar de pessoas que recebem abaixo de R$60. Ora, a pessoa que tiver uma outra necessidade mais urgente do que comprar o cimento da telha e destinar os recursos para outro propósito, que tipo de fiscalização haverá? A lei não contempla. Qual será a punição? A lei não contempla. Não tem nada. Então isso aqui é um projeto de lei inaceitável do ponto de vista da técnica legislativa. Inaceitável do ponto de vista da legalidade, porque não respeita a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 16. Inaceitável do ponto de vista de planejamento das ações governamentais. O seu parágrafo único do artigo 1º estabelece o seguinte, senhor presidente: o Poder Executivo Municipal realizará o mapeamento das áreas precárias da cidade. Realizará. Por que não já realizou? Porque se disser que já realizou, teria que demonstrar aqui, e aí nós saberíamos qual é o impacto. Realizará significa que eu estou dando um cheque em branco. Toma o cheque, realizará, e depois você distribui entre quantos? 10 mil? 20 mil? 100 mil? É algo inconcebível. Eu peço, senhor presidente, que Vossa Excelência, utilizando a sua autoridade enquanto presidente, dê inclusive uma demonstração de independência entre os poderes, retire esse projeto de pauta, devolva ao prefeito e peça para que o prefeito entregue a sua assessoria, inclusive dando um carão coletivo, porque isso aqui é inadmissível. Que mande para cá, a lei orgânica é clara, a exposição de motivos ela é obrigatória. Eu vou ler, ou não tenho mais tempo para ler, qualquer um de vocês, em lendo, qualquer um dos senhores e todo mundo já leu, a exposição de motivos, verificará que isto não é uma exposição de motivos. E eu, inclusive, lamento que as comissões
que apreciaram tivessem dado um parecer acatando este projeto, porque este projeto ele não é do interesse público, porque ele não torna o planejamento das políticas públicas da forma adequada, como exige a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção e faço aos colegas já de antemão o pedido para que a gente não aprove essa lei. Mas antes disso eu faço um pedido a Vossa Excelência. Retire este projeto de pauta, devolva ao prefeito para que ele volte de acordo com o que deveria, o que manda a nossa lei orgânica da cidade do Recife. Muito obrigado.